Ok, meus amigos, muito bem-vindos a mais um estudo da Palavra de Deus. Hoje estaremos estudando outro tema super interessante, um tanto polêmico, né? Mulheres, homens e a liderança principal da congregação, segundo a Bíblia. Estaremos fazendo uma breve análise nesse tema, tá? O estudo aqui vai ser um apanhado geral. No entanto, eu acredito que argumentaremos em cima de passagens bíblicas suficientes para o bom Espírito derramar luz sobre a sua mente na compreensão desse tema maravilhoso. É um tema bem atual, bem polêmico, né? Há uma grande discussão hoje em dia nas igrejas cristãs com relação à ordenação pastoral feminina. Então, eu trouxe esse tema aqui para conversarmos sobre esse tema tão atual. E como bom bereano, eu convido os amigos julgar, segundo as Escrituras, se as coisas faladas aqui procedem, se são assim mesmo. Se perceberem que há respaldo bíblico, que possam se colocar do lado do assim diz o Senhor. Amém. Amém. Muito bem, então, para estudar esse tema da principal liderança na congregação, segundo a Bíblia, né, se ela pode ser dada a homens e a mulheres indistintamente, nós vamos pegar como pauta aqui o cargo de anciãos na igreja. Lembrando que muitas vezes a Bíblia vai chamar anciãos pelo nome de presbítero, né? Tem versões da Bíblia que vai colocar ali bispo, outras versões pastores, né? Então, de modo geral, ancião, presbítero, bispo, pastores tem a ver com a presidência geral da igreja. Mas falaremos um pouco também sobre o apostolado e diaconato, de acordo com a Bíblia. Então, para começar, vamos tentar buscarmos a resposta bíblica para a pergunta sobre quem eram os anciãos na igreja primitiva. Nós vamos aprofundar mais nessa resposta no decorrer do nosso estudo, nesse dia, mas, para início, vamos buscar uma resposta rápida, né, sobre quem eram os anciãos na igreja primitiva. Muito bem, nós encontramos uma menção aos anciãos em Atos 14, 23. Ali quando Paulo, né, e seu companheiro de missão estava chegando em Jerusalém, foi recebido pelos anciãos da igreja de Jerusalém. Então ali é uma menção aos anciãos. Tem Bíblia que vai falar presbíteros, né? E a ideia é a mesma. Também em Atos, capítulo 21, versículo 18, encontramos a menção aos anciãos na igreja primitiva. E a menção ali aos anciãos de Jerusalém. Encontramos a menção no plural. Então, já para começo de conversa, percebemos que uma só igreja podia ter vários anciãos. Numa mesma localidade podia ter vários anciãos. Eles formavam assim um conselho, né? Um concílio de anciãos. E lideravam, os anciãos então eram homens consagrados que lideravam as igrejas locais. Em cada cidade onde o evangelho era implantado, então tinha ali os anciãos responsáveis pela comunidade religiosa em cada localidade. Muito bem, então, só para começarmos, né, nós temos aí essa menção aos anciãos liderando as igrejas locais, de acordo com essas passagens que acabamos de mencionar. Agora, qual era mesmo a origem dos anciãos? Essa é a grande pergunta, que vale US$ 1 milhão. A origem, de onde que veio a ideia de ter anciãos na igreja primitiva? Estudando a origem, eu creio que a gente já vai começar a achar a resposta para a grande pergunta se pode ou não ter mulher como anciã na igreja, como líder geral da igreja. Porque ao estudarmos sobre a origem dos anciãos, vamos descobrir que as origens não se encontram no Novo Testamento, se encontram no Antigo Testamento. No estudo de hoje, vamos ver que a igreja cristã no Novo Testamento apenas deu continuidade
a algo que já existia no contexto do Antigo Testamento, o ancianato. Muitas pessoas pensam que os anciãos surgiram a partir da comunidade da igreja primitiva, mas não foi assim. Ela é uma instituição que vem desde o Antigo Testamento. A igreja primitiva apenas deu continuidade. E de forma assim, um pouco indireta, nós vamos perceber que as origens dessa liderança se encontra no Éden, no Gênesis. Uma passagem que eu vou mencionar aqui nesse momento apenas por alto, porque nós vamos retomar essa passagem mais adiante no nosso estudo, é 1 Timóteo 2,15, onde o apóstolo Paulo, trabalhando o conceito da liderança, ele vai dizer o seguinte, 1 Timóteo 2, na verdade 13, né? Vamos ver primeiro 1 Timóteo 2,13. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. Nós vamos retornar a essa passagem mais adiante, mas Paulo está estabelecendo o conceito bíblico da liderança a partir do Éden. E ele está defendendo, né, teologicamente, que existe uma analogia com Gênesis, com a criação, no que diz respeito ao papel de liderança na igreja. Né? Então, qual que é essa analogia que foi estabelecida aqui? O homem foi criado primeiro. Depois nós vamos esmiuçar essa passagem, mas só aí nós percebemos que Paulo está aqui sustentando a ideia bíblica para a liderança, onde há um peso maior de responsabilidade sobre o homem. Muitas pessoas vão dizer que esse negócio do homem ter maior responsabilidade na liderança é uma questão cultural, que isso não tem um fundamento puramente bíblico, mas seria sociocultural. Mas nós percebemos aqui que a fundamentação dessa ideia de que, em termos de liderança, Deus colocou um peso de responsabilidade maior sobre o homem, essa ideia ela não é sociocultural, ela é bíblica e edênica. E eu fiz questão de ler uma passagem que mostra isso antes da queda, antes mesmo do pecado. Nós percebemos o homem foi criado primeiro. Então, a explicação paulina para a responsabilidade maior sobre o homem, ela vem desde o Éden antes da queda. Existem alguns princípios que a Bíblia nos revelou de forma muito clara, e esses princípios Deus fez questão de os revelar antes da queda, e não deveria haver dúvida, né? Como outro dia nós vamos trazer o tema aqui, o Shabat, o sábado. Deus revelou o sábado antes da queda, né? Quando ele terminou de criar o mundo, ele criou o sétimo dia, o sábado, né? Antes da queda. A família também veio antes da queda. E agora nós estamos percebendo que a primazia do homem no governo é um padrão colocado por Deus antes da queda. Há alguns teólogos que até fazem uma exegese muito bonita do Gênesis, né, defendendo que o homem e a mulher eram 100% iguais na criação ali, diante de Deus. E desfrutavam e receberam 100% o mesmo papel. O mesmo papel. Então, eu não vou discorrer aqui o que esses teólogos afirmam para defender que Adão e Eva eram 100% iguais no que diz respeito à natureza e papéis, mas o que eu digo é assim, que esse estudo que esses teólogos apresentam, eles só têm uma parte interessante. Eles servem para sustentar a teologia da igualdade de natureza entre homens e mulheres. Realmente é um erro quando alguns procuram inferiorizar a mulher. Então esses estudos são muito bons para apresentar que o homem e mulher são iguais no que diz respeito à substância e natureza.
Porque o homem é tão humano quanto a mulher. O homem é tão criado por Deus quanto a mulher, né? Ambos vieram de Deus. E de fato, Deus deu domínio sobre a terra tanto ao homem quanto à mulher. Deus deu também a orientação para que eles enchessem a terra, povoassem a terra. Isso foi tanto para o homem quanto para a mulher. Agora, quando você desce aos detalhes, você vai perceber que existe sim uma certa separação e distinção de papéis. Vamos pegar, por exemplo, essa parte do povoar a terra. Tanto o homem quanto a mulher, né? Foi dada a ordem para povoar a terra. Mas quando você desce os detalhes, apesar de que o papel é igual para ambos, mas você desce aos detalhes, você agora vai perceber diferença. Por exemplo, um vai ser o pai, o outro a mãe, né? Então só aí você já percebe a diferença. A Eva foi dada a bênção de ser a mãe dos viventes da terra. E Adão, o pai. Então você começa a perceber diferenças. Assim mesmo também no domínio, no governo da terra, que foi dado tanto a Adão quanto Eva, a gente vai perceber, se a gente esgotar o material bíblico da revelação sobre o assunto, que apesar do domínio ser dado tanto a Adão e a Eva também, os dois governavam sobre a terra, o peso maior estava sobre Adão. A responsabilidade maior estava sobre Adão. Ah, eu não aceito. O teólogo fulano de tal não fala assim. Meu amigo, você quer ficar com o teólogo fulano de tal ou com Paulo? Porque a gente acabou de ler aqui que o apóstolo Paulo diz: o homem veio primeiro. Então Paulo está colocando a primazia sobre o homem. Então eu prefiro ficar com a interpretação que Paulo está dando do Gênesis. E o que tem muita lógica, né, do ponto de vista da natureza. Porque, preste atenção, Adão era o filho mais velho. Geralmente, quem nasce primeiro tem mais responsabilidade na casa. Quando Eva veio, Adão já tinha até dado nome aos animais, não é verdade? Não é isso que a Bíblia fala? Então existe sim uma responsabilidade de Adão sobre Eva. Por ele ser mais velho, ele veio primeiro, né? Paulo está argumentando isso aqui. Então aqui você percebe que apesar de que Deus deu a liderança, isso aí é indiscutível. Tem algumas interpretações extremadas que falam que Deus não deu liderança para a mulher. Isso aí é errado. Não é isso que estamos defendendo aqui. Deus deu a liderança tanto para o homem quanto para a mulher. No entanto, há uma responsabilidade maior sobre o homem. A intensidade de liderança é maior sobre o homem. E a mulher, Deus a criou para ajudar, auxiliar o homem no governo, na liderança. Então ela vem como auxiliadora. Nós percebemos essa natureza da mulher, né, como liderança também, mas liderança auxiliadora. A Bíblia coloca assim: ela vai auxiliar no que Deus já havia dado a Adão. Adão iniciou a liderança primeiro, depois veio Eva e juntou-se a Adão na liderança, no governo da terra. Muito bem, nós vamos aprofundar isso mais adiante, mas por que eu estou falando isso aqui? Porque a gente começa a perceber que existe uma responsabilidade maior que Deus pretendeu colocar sobre os homens, e isto vai aparecer em certas estruturas da sociedade ao longo da história. Se você pegar, por exemplo, ali no relato do Gênesis, capítulo 4, 26 e Gênesis 5, a genealogia, não é à toa que aparece ali o nome dos homens na genealogia do Gênesis. Aliás, em Gênesis 5, a genealogia é a genealogia de Sete. É a geração do povo de Deus ao longo da Bíblia. A gente sabe que a geração de Caim havia se corrompido, né? Mas da genealogia de Sete, né, haveria um remanescente. Inclusive, dessa descendência vai vir o Messias, né, na história. E a genealogia de Sete aparece em Gênesis capítulo 5 ali, o nome apenas
dos pais de família, né? Adão gerou Sete, Sete gerou Enos e por aí vai, né? Até 100. Então, desde os primórdios da Bíblia, a gente vê uma certa primazia do homem. E muitas pessoas pensam que isso é cultural. Mas não deu nem tempo o ser humano criar a própria cultura aqui. A gente já está pegando lá na origem, lá no Éden, né? A gente já leu a passagem aqui que fala do Éden. E aí a gente está pegando os primeiros textos da Bíblia sobre a sociedade humana, né? E aí nós percebemos, né, essa tendência bíblica de um peso maior de responsabilidade sobre governo e liderança sendo colocado sobre os homens. Aliás, em Gênesis capítulo 4, versos 26, fala que Sete teve um filho chamado Enos, e a partir dali começou-se a invocar o nome de Yahweh. Por que o texto diz assim? A partir dali começou a invocar o nome de Yahweh. Os estudiosos da Bíblia dizem que Enos, filho de Sete, organizou o culto a Deus. Já existia o culto, né? A gente percebe lá no relato de Adão, Abel, Caim, né? Eles já faziam o culto de adoração a Deus, mas houve uma organização a partir de Enos, descendente de Sete. E aí a Bíblia continua falando do filho de Enos e do filho de Enos e por aí vai na relação da genealogia em Gênesis capítulo 5. E aí percebemos claramente a liderança masculina no culto, no serviço de adoração a Deus. Outra coisa muito importante que a escritora americana vai respaldar, mas isso é bíblico, que a gente percebe aí que nos primórdios, no início, a igreja e a família era a mesma coisa, entendeu? A comunidade religiosa era a família. As nações nem tinham se formado ainda. Você tinha as famílias. E quem que era o principal líder da comunidade religiosa? O principal líder da comunidade religiosa era o pai da família. Nós vamos encontrar citações da irmã White nesse sentido. No livro Cristo em seu santuário, na página 18, nós vamos encontrar ali ela mencionando que antes, né, do sistema levita, da nação de Israel, os pais, eles eram o que tinha a plena liderança e governo da família. Tem uma outra citação também nesse sentido, né, que é Conselhos para a Igreja 25, aonde Ellen White vai falar que inclusive hoje é assim ainda, tá? Hoje também o pai de família, ele tem uma responsabilidade muito grande. O homem da casa, ele é o sacerdote da casa e ele também é aquele que tem a presidência do culto e da religião no lar. E aí ele deve pronunciar uma bênção sobre sua esposa e seus filhos, inclusive pedir a Deus o perdão pelos pecados dos filhos, né? E aí é interessante que a escritora diz assim, e na ausência do marido, a esposa deve pronunciar essa bênção, deve orar. Depois eu vou colocar na tela essas citações aí para vocês verem como que existe uma primazia, né, do homem no lar, né, como cabeça responsável pela a religião na casa, né? Muito bem. E aí quando chegou o sacerdócio levita, o governo, né, foi institucionalizado, né, em Israel, né, e aí os principais representantes da religião foram os sacerdotes, né, do sistema levita ali. E é interessante que, seguindo o padrão anteriormente estabelecido, né, que os homens eram os principais líderes da religião na época que era a família, em Israel também você tem os sacerdotes como principais líderes da religião, e aí você tem homens. Muita gente fala que os sacerdotes foram escolhidos homens por causa de uma cultura
que existia na época, né, de sacerdotes ser homens. Isso não procede. Há muitas civilizações antigas que havia sacerdotisas. Sacerdotisas representantes dos deuses pagãos. Curiosamente, em Israel nunca teve sacerdotisa na liderança principal da religião. E nós estamos percebendo que as origens disso aí não é sociocultural. As origens disso aí está em Deus, é edênica, é uma origem bíblica. A mesma coisa o patriarcado e os anciãos. Os patriarcas, então, né, já que a gente percebe que havia esses chefes de famílias, né, que é um modelo já estabelecido com Deus, por Deus, né, desde o Éden, então os patriarcas têm suas raízes no Éden. Mas muita gente fala assim, não, esse negócio de ancião, patriarcas, a gente encontra no Antigo Egito, entre os midianitas, antigos povos sumérios. E muitos teólogos falam assim, foi daí que Israel tirou o modelo. Os anciãos, patriarcas em Israel vieram do contato do povo hebreu com essas nações mais antigas que Israel, que já tinha ali anciãos, né, patriarcas. Esse estudo que fala isso, ele é capenga. É um estudo da calça curta. Por que que eu falo isso? Porque muito antes das nações pagãs existirem, né, a gente já vê esse padrão estabelecido no Éden e nas primeiras famílias da Terra. Né? A gente vê ali, como eu já mencionei, Adão, Sete, Enos. Você já vê esse padrão estabelecido. Na verdade, as nações meio que perverteram o padrão. Porque se você pegar o patriarcado das nações pagãs, eles vão chegar a uma espécie de machismo que Deus nunca pediu. Quando você chega, por exemplo, na época da Grécia, teve um período do Império Grego onde o patriarcado foi muito forte, mas chegando ao extremo do machismo, onde o homem menosprezava mesmo e humilhava a mulher. No patriarcado bíblico existe espaço para a liderança feminina, existe sim. Agora, nas nações pagãs, muitas vezes não havia espaço para a liderança feminina. Não existia a liderança feminina. Então você tem assim um, uma um arroxo no patriarcado que o princípio puro da Bíblia não colocou. E aí surge uma espécie de machismo. Infelizmente, o judaísmo dos primeiros séculos foram contaminados com esse estilo de patriarcado grego. E até hoje tem um problema em Israel, tem uma discussão interna hoje em Israel entre os judeus sobre a Torá oral e o que os judeus hoje entendem sobre o papel da mulher na igreja, na sinagoga, na sociedade, né? E é triste porque a interpretação assim de grande parte dos rabinos é de que a mulher realmente, né, trocando em miúdos aqui, o lugar da mulher é no fogão, entendeu? Mas não é desse jeito que a Bíblia defendeu o patriarcado. Então, nós até isso aqui é interessante, porque para mim isso sempre foi uma estratégia do inimigo. Ele pega uma verdade, ele pega ela, arrocha, leva para o extremo, para depois lá na frente usar isso de argumento para anular totalmente a verdade. Então leva para outro extremo. Foi assim que foi feito com o sábado, né? Você percebe que o sábado, nos dias de Cristo, existia um certo extremismo com relação à observância do sábado. Muitos tinham a guarda do sábado arrochada, né? Que Deus nunca tinha pedido isso. Né? Por exemplo, no dia de sábado você não pode cuspir, não pode tirar uma folha da árvore, não pode tirar um fruto. Então, quando eles viram Jesus curando no sábado, eles achavam que Jesus estava transgredindo o sábado, mas não estava. Então, eu vejo aí que o inimigo levou a guarda do sábado para um extremo, aí depois lá na frente usou isso mesmo de argumento contra o sábado, para falar que não que agora a gente está na graça, não tem isso de guardar a lei, de guardar o sábado, e fazendo parecer que o sábado é esse conceito extremado aí do mandamento. Então, é uma tática do inimigo fazer isso. E com relação ao papel da mulher na congregação e na sociedade,
o inimigo fez isso também, a gente percebe que fez isso. O patriarcado, ele é bíblico, entendeu? A liderança pesar maior sobre o homem é um princípio bíblico. Só que o inimigo pegou isso e levou para um extremo, entendeu? E criou umas sociedades e culturas machistas. E chegou a um ponto de negar qualquer liderança para a mulher. E chegou a um ponto de também inferiorizar a mulher enquanto pessoa, a dignidade humana da mulher, né? Chegou ao ponto de judeus orarem agradecendo a Deus porque nasceram homens e não mulheres, né? Existia oração assim, coisa absurda, assim, realmente menosprezando a mulher. Então, a partir daí, criou-se um extremo. Hoje, a coisa está indo para o outro extremo. Ao longo da Idade Média moderna, né, o machismo cresceu muito no mundo. E hoje em dia nós temos aí o feminismo, que é o outro extremo, onde simplesmente anulou qualquer princípio do verdadeiro patriarcado bíblico, a forma correta que a Bíblia coloca as coisas sobre a questão das responsabilidades e da liderança. Então é muito importante, meu amigo, a gente olhar isso com a visão descontaminada e pedir que o Espírito Santo nos leve à pureza da revelação bíblica sobre o assunto. Muito bem, então os patriarcas e anciãos, na verdade, têm a origem no Éden. As nações pegaram isso aí, perverteram, mas nós vamos ver que Deus, ele sustenta um patriarcado e ancianato do jeito puro como as coisas deveriam funcionar. Nós vamos ver isto ao longo da Bíblia. É, Então tá, muito bem. Mas alguém pode perguntar, mas a gente tem mesmo na Bíblia um lugar onde Deus institui os anciãos? Né? Porque talvez isso aí realmente a Bíblia pegou carona numa cultura. Não, nós já começamos a ver aqui que a instituição vem desde o Éden, né? O princípio que nós vemos lá, né, onde Paulo falou que o homem foi feito primeiro, né? Isso aí vem desde o Éden. No entanto, para a nação de Israel, Deus vai instituir ou em Números, né? Números 11, 16 e 17. Moisés ele estava carregando um fardo enorme no governo da nação. E aí veja o que Deus orienta para Moisés. Aqui a gente tem a primeira instituição de forma bem direta e clara assim do ancianato na Bíblia. Depois nós não vamos ter outra não, viu? No Novo Testamento não tem uma instituição dos anciãos. Por que não tem? Porque já foi dado lá no Antigo Testamento. É se a gente seguir o que a palavra de Deus fala no Antigo Testamento. Então, aqui em Números 11, 16, 17, encontramos o seguinte: Disse o Senhor a Moisés: Ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel. Vocês perceberam que falou aí homens? Homens. Tá vendo? Não são mulheres. Agora vamos lá. Que sabes serem anciãos e superintendentes do povo, e o trarás perante toda a congregação, para que assistam ali contigo. Então descerei e ali falarei contigo. Tirarei do espírito que está sobre ti e porei sobre eles. E contigo levarão a carga do povo, para que não as leves tu somente. Então aqui Deus validou mais uma vez os anciãos, né? Então tem sim uma aprovação divina, né? Uma aprovação em Deus, o ancianato. No entanto, quando Deus instituiu, o que nós encontramos na Bíblia é que os anciãos eram dentre os homens. Os anciãos agora que iriam fazer parte do ofício de governo em Israel seriam escolhidos dentre os homens, né? É a orientação que Deus disse. E essa orientação não é à toa, nós vemos que tem umas origens aí no Éden, né? E se você perceber ao longo do Antigo Testamento, os anciãos estavam entre as principais lideranças no governo de Israel. Os anciãos estavam ali lado a lado com os reis, sacerdotes, e aí vinham os anciãos, sacerdotes e anciãos. Eles governavam. Sabia que profetas não governam, né? Não é o exercício
profético não é para governar. Porque muitas pessoas até falam assim, até na minha igreja mesmo, alguns falam assim, quer ver a prova que pode ter mulher pastora, mulher pastor? A irmã White era mulher e é profetisa, né? Mas que coisa, o que que uma coisa tem a ver com a outra? Porque o dom de profecia, não, o ministério de profecia não é um ministério de governo. Não é na verdade, o governo não é nem um dom. O governo é um cargo, né? Você recebe um ofício, um cargo, né, de governar o governo geral ali. E outra coisa, a Bíblia também não impede que a mulher governa. A única coisa que eu percebo que a Bíblia vai orientar é que quando se trata do governo principal, aí sim aquele ali a mulher não deve estar. Nós vamos ver mulheres em lideranças na Bíblia, mas o governo principal, o governo geral da congregação, aí, pelo que a gente percebe, o padrão estabelecido pela Bíblia é de homens. Por isso que a gente vê aqui que os anciãos em Israel, porque eles iriam governar ali nas cidades, nas tribos, porque Israel foi dividido em diversas comunidades e cada comunidade tinha o seu conselho de anciãos para ajudar ali, como uma espécie de vereadores, né? Prefeitos ali, governando em cada tribo e cada comunidade, cada cidade, de cada povoado de Israel. E aí eles tinham o governo principal na sua comunidade local. Nessa hora é que Deus estabeleceu que fosse homem. Mesmo assim, nós vamos encontrar na Bíblia que em situação excepcional a mulher pode assumir também. Deus pode levantar uma mulher para assumir e não quebra o princípio, né, que o princípio de base funcional, né, do papel da mulher, que é auxiliador, né, se na ausência do homem, na falta do homem, Deus levantar uma mulher para assumir o governo principal da congregação, aí não está quebrando o princípio, né? Como no caso de Débora. Inclusive, a escritora irmã White vai falar no livro Profetas e Reis que o juiz legal, né, escolhido era Císera. Mas naquela época os homens estavam bem acovardados e Císera se encolheu na função de comandante e mesmo assim medroso e covarde, né, nós vamos ver que tinha uma crise muito grande ali em Israel. E aí Deus levantou uma mulher, Débora, a profetisa. E essa mulher realmente ela julgou Israel. E enquanto ela julgou em Israel, ela esteve como a principal liderança administrativa em Israel, né? Então, nesse foi um período de situação excepcional. Inclusive, nós temos nesse episódio um precedente bíblico, uma base bíblica, para falar que há situações, né, para sustentar, né, que há situações onde Deus pode levantar uma mulher na liderança principal da igreja. Mas são situações como aquela do contexto lá de Débora, aonde nós vamos muitas vezes podemos chegar numa cidade onde nós não temos líderes masculinos e a igreja é estabelecida naquela cidade e nós vamos ter ali a liderança principal da igreja sendo estabelecida por uma mulher. Então isso pode acontecer até Deus levantar homens e amadurecer homens na capacitação para liderar. Há algumas tribos, né, alguns lugares onde a cultura é extremamente matriarcal, né, e pode levar algum tempo até naquele lugar ser restabelecido o padrão bíblico, né, e a liderança das congregações passar para homens. Então, em situações excepcionais assim, nós vamos ver que a Bíblia abriu esses precedentes, né? Precedente é igual em casa, a liderança principal é do homem, mas na ausência dele a mulher assume, e isso ela não está quebrando o princípio, pelo contrário, ela está cumprindo seu papel de auxiliadora. Na falha do homem, por exemplo, se o homem não é cristão, quem vai dirigir o culto doméstico é a mulher. Ou então numa fraqueza é a mulher. Num problema de saúde, né? Então, nós vemos aí
que nessas situações a mulher assume a liderança principal. Mas vamos que vamos, né? Vamos continuar aí. É interessante, né? Algumas pessoas falam assim, a mulher virtuosa, quem reinava era ela. Porque realmente em Provérbios 31, né? Tem lá o conselho para Lemuel sobre a mulher virtuosa. E essa mulher de Provérbio 31, ela parecia que era o homem da casa, digamos assim, né? Por quê? Porque ela que resolvia tudo, né? Na descrição lá, cuidava dos empregados, dos servos da casa, e fazia as roupas, fazia isso, fazia aquilo, saía para trabalhar, trazia os mantimentos. Vocês já leram lá como que é a mulher virtuosa em Provérbio 31. Mas me chamou muita atenção que muitos não leem, né, daqueles que querem dizer que esse texto sustenta que uma mulher pode ser até anciã, né? Provérbio 31, no verso 23, tem um momento lá que vai falar assim que o marido da mulher virtuosa, ele é respeitado entre os anciãos da terra. Então, quando ele assenta ali na cadeira dos anciãos, né, para o conselho de ancião, alguma reunião dos anciãos ali da comunidade, ele senta na cadeira dos anciãos e todo mundo admira. Por que admira ele? Porque ele está bem vestido, bem cuidado, porque a esposa virtuosa cuida muito bem dele. Muito bem, mas quem está sentado na cadeira ali não é ela, é ele. Então você percebe que a esposa virtuosa, ela sabia os seus limites. Realmente ela liderava e tudo mais, né? Mas nós percebemos aí que tem uma liderança que ela não entra, que é sentar no conselho dos anciãos. Então esse texto aí é muito interessante, né? Porque vai mostrar, e é um exemplo também, né, para as mulheres cristãs, sobre a postura de liderança que ela deve ter. Tá interessante, ela liderou, mas no final ela promoveu uma liderança maior para o seu esposo, né? Quem sentou na cadeira dos anciãos foi o esposo. Mas mesmo assim ela foi admirada por isso, né? Que quando todos viam o esposo dela, né, o esposo dela, bem vestido, bem alinhado, né? Todo mundo vai falar, rapaz, esse homem tem uma excelente esposa. Mas quem estava lá na cadeira dos anciãos não era ela. Então a esposa virtuosa não era uma Jezabel, entendeu? Que sentou no trono para reinar no lugar do seu esposo de Acabe. Não vamos ter essa ideia negativa da mulher virtuosa. Muito bem, então a igreja no Novo Testamento, ela deu continuidade ao ancianato que já existia em Israel. Isso aqui é interessante. Entendeu? Então, muitas pessoas pensam que esse negócio de presbítero, bispo, é um negócio que surgiu com a igreja cristã primitiva. Não, já existia desde os primórdios dos tempos, né? E a igreja agora ela só dá continuidade a algo que nós estamos percebendo aqui que foi estabelecido por Deus, não tem a ver com cultura, não. Nos dias de Jesus, já existiam os anciãos. Antes da igreja receber o Espírito Santo, nós já vemos a menção, por exemplo, em Mateus, né? Em Mateus vai ter uma passagem lá, onde nós percebemos os anciãos. Depois eu vou pôr na tela aí, o amigo já deve estar vendo o texto, mostrando que na época de Cristo existia os anciãos. Apesar de que eles estavam muito distantes das verdades bíblicas, mas estavam lá, os anciãos do povo. E a primeira menção dos anciãos na comunidade da igreja cristã primitiva está em Atos 11, 29. E é interessante que ali não há uma instituição dos anciãos. Por exemplo, os diáconos, a primeira menção a diáconos na Bíblia, você tem uma instituição, né? Bem claramente lá explicando, né? As qualificações do diácono, como que tinha que ser, como que não deveria ser, inclusive tinha que ser homem também, os diáconos, mas ancião não, simplesmente aparece em Atos 11, 29. Por quê? Porque já era algo estabelecido, conhecido do povo de Deus. Então, os diáconos eram um cargo novo. Agora, anciãos não. Anciãos já existia esse ofício, era conhecido do povo de Deus. Então, em Atos 11, 29, não há uma instituição.
Só há uma validação, a gente vê ali uma confirmação de que a igreja seguia com o ancianato. Isso é muito parecido com o mandamento do sábado, né? A gente não vê no Novo Testamento uma citação do sábado. Citação que eu digo é assim, uma ordem. Guardareis o sábado, uma instituição do sábado. Não, porque o sábado já estava muito bem instituído nas Escrituras, era do conhecimento da comunidade cristã primitiva, não havia dificuldade, entendeu? Em seguir, né, a continuidade do reconhecimento do Shabat, do sábado, em reconhecimento ao Deus Criador. A mesma coisa os anciãos. A gente percebe que é algo bem natural aqui na igreja primitiva. Primeira menção em Atos 11, 29. Muito bem. Então a igreja já estava acostumada com possuir ali líderes maduros, tá? Influentes e não mulheres, entendeu? É interessante que nenhum texto do Novo Testamento fala, ó, os anciãos agora, a partir de agora anciãos passaram a ser mulher também. Se a gente já viu que anciãos eram homens, se fosse ter alguma alteração aí nesse quesito, o Novo Testamento seria bem claro, né, em especificar, né? Você não vai ter mais anciãos. Precisaria haver esse esclarecimento, precisaria haver essa institucionalização, né? Uma nova instituição do ancianato, aonde você não tem mais anciãos sendo homens, mas anciãos mulheres. Não, o padrão estabelecido continuou sendo seguido, né, do que diz respeito ao gênero, né, na ocupação desse cargo da liderança. Vale notar também que a igreja ela não deu sequência ao ofício de sacerdotes. E a Bíblia esclareceu isso muito bem, né? Em Hebreus vai falar do sistema levita que terminou, né, em Hebreus 7, o sacerdócio, até porque o sacerdócio ele era um ministério que representava Cristo. Os sacerdotes eram representantes de Cristo. Agora, a igreja tinha acesso direto ao santuário, né, segundo a Bíblia, em Hebreus, né? Então, por esse acesso direto, Pedro vai falar do sacerdócio universal de todos os crentes. De maneira que você não vai ver na igreja cristã primitiva um cargo de sacerdote, né? Elege aí entre vocês sacerdotes, né? O cargo de sacerdote. Não, não tem. Agora, de ancião tem, e surgiram cargos novos como apóstolos e diáconos, né? Então nós vamos ver que o próprio Cristo, né, instituiu os apóstolos e nós vamos ver os diáconos mais adiante também. Agora os anciãos, não, os anciãos foi uma continuidade. Foi uma continuidade. E se a gente perceber assim, a gente vai ver com muita clareza que esse cargo, né, de ancião, que nós vamos perceber que no Novo Testamento o ancião ele era o principal líder da igreja local, esse cargo não repousava sobre mulheres. Então, você tem uma estrutura muito grande na Bíblia para sustentar isso. Tem gente que fala, ah, não tem na Bíblia isso, como que não tem? Se você estudar direitinho, você vai perceber que vem desde o Gênesis esse princípio da principal liderança repousar sobre as costas de um homem, né? Então, a principal liderança das igrejas era dos apóstolos e anciãos na Bíblia, no Novo Testamento. E os apóstolos também eram homens. Em Atos 1, 21 e 22, quando foi ser escolhido o substituto de Judas, é interessante que Pedro mostra lá o entendimento dele, que era o de Jesus, Pedro andou com Jesus, de que deveria escolher dentre os homens, o texto lá é claro, deveria escolher dentre os homens um outro para substituir Judas, né, para ser o apóstolo. Então, olha que interessante, a principal liderança na igreja, ela tem que ser dentre os homens, segundo o padrão bíblico. E a gente vê que essa principal liderança no Novo Testamento, ela é compartilhada entre os apóstolos e anciãos. Se os apóstolos eram homens, era dentre os homens a principal liderança, é de se esperar que os anciãos também sejam homens. Você vai encontrar no Concílio de Jerusalém, em Atos 15, essa primazia de liderança entre apóstolos e anciãos.
Então, a liderança da igreja, no Concílio de Jerusalém, em Atos 15, fica bem claro que a principal liderança da igreja, ela estava compartilhada entre apóstolos e anciãos, ou presbíteros, segundo algumas bíblias, ou bispos, né, segundo algumas bíblias, mas eram homens, né, segundo a Bíblia. Então, meu amigo, não tem jeito, né? O que eu percebo aqui na Bíblia, você pode examinar se eu estou certo, tá? Como bom bereano, entendeu? Mas não tem jeito. Segundo a Bíblia aqui, a principal liderança, ela não pode repousar sobre uma mulher. Deus colocou sobre os homens. E as mulheres deveriam era dar glória a Deus com isso, viu? Porque se você for exercer do jeito que tem que ser exercido a principal liderança, ele é um fardo também. É um exercício. Não é privilégio, é servir a Deus, mas também é um fardo. Entendeu? Você perde um pouquinho da saúde, você vai ser um pavio que queima, uma vela que queima. Glória a Deus, né? Muito bom você estar queimando a sua saúde, as suas energias, né? No serviço do Senhor, mas saiba que até a sua saúde, entendeu? Entendeu? Pode até os seus dias de vida, às vezes, encurtar por causa do peso de uma liderança. Não é brinquedo, não. Não é fácil. Deus abençoa, é um privilégio, mas tem também o lado do peso da responsabilidade. Imagina esse peso sobre as costas de uma mulher. O nosso irmão pioneiro da Igreja Adventista, Tiago White, ele dedicou tanto à liderança, né, que veio a falecer mais cedo, né? Ele morreu com 50 e poucos anos, velhice precoce. Então, assim, não é fácil, entendeu? Pode ver que esses presidentes da República, eles envelhecem muitos anos no período que estão na presidência. Pega aí qualquer presidente, quando entrou no governo, quando saiu do governo. Meu amigo, a presidência geral tem seus lados bons, maravilhosos, mas tem os ossos do ofício também. Inclusive, a gente deveria orar muito, em vez de ficar criticando tanto, né, aqueles a quem Deus colocou o fardo da liderança geral da obra. Nesse momento, na nossa igreja, é o pastor Ted Wilson, né, muito criticado por alguns, né, então nós precisamos orar, né, porque você não tem ideia do fardo que está sobre esse homem de Deus. E os líderes, né, de cada divisão, de cada associação, grande é o fardo, né? E nós devemos orar. Agora, lógico, tem um lado do seu privilégio também. Esses homens foram capacitados por Deus e eles não estão nem aí, não, né? Eles estão dispostos, inclusive, a morrer por Cristo, entendeu? Mas tem sim o lado da cruz, né? Mas, claro, né? Esses servos de Deus estão dispostos, se possível for, dar 3, 4, 7 vidas pela obra de Deus. Muito bem, muito bem. Então vamos em frente. Estes anciãos também eram homens, né? Como nós já vimos. E foi estabelecido desde o Antigo Testamento e confirmado no Novo. Nós vamos ver, por exemplo, em Tito e Timóteo, inclusive as epístolas de Tito e 1ª, 2ª Timóteo, são chamadas epístolas pastorais. Por que são chamadas epístolas pastorais? Porque foram escritas para um pastor, para um presbítero, ancião, né? Então Paulo escreveu ali para Tito, né? Então é bem interessante a gente ver, né, quem são verdadeiramente os anciãos segundo a Bíblia, lendo Tito e Timóteo, né? Porque essas cartas, elas são endereçadas para aqueles que exerciam o ofício, né, de ancianato. E tanto em Tito quanto em Timóteo, nós encontramos lá sobre as qualificações, competências, né, dos anciãos, que eles deveriam ser marido de uma só mulher. Tito 1:6, 1 Timóteo 3:2 e 7. Seja o bispo marido de uma só mulher.
Então, Paulo está aqui dirigindo aos homens. Aí aqui muita gente, para fugir, sair pela tangente, fala, não, mas eles não sabem o que que querem. Tem hora que uns falam assim, não, mas aí é por causa da cultura, na época todo ancião era homem mesmo, mas é uma questão cultural. Mas a gente pode falar que hoje esse versículo serve para mulher de um só marido também, não, como se fosse hoje seria dirigido para as mulheres, ali é por causa de um eco cultural da época, né? Os anciãos eram todo homem mesmo, mas é por uma questão cultural. Então tem uns que falam assim, e pelo que a gente viu até aqui, não é uma questão cultural, é uma questão bíblica. Marido de uma só mulher é só mais uma confirmação. Paulo não teria problema nenhum, né, como ele estabeleceu, usado por Deus, o fim do sacerdócio levita. Ele mexeu com uma Europa bem maior, né? Ele mexeu com a caixa de abelhas quando falou que o sistema sacerdotal terrestre estava terminando. Ele não teve medo. Você acha que ele teria medo de falar que agora mulheres poderiam ser anciãs, né, anciãos, né, que Deus estava chamando mulheres para ser líderes? Não, e não tem nenhum texto bíblico falando isso, que a partir de agora Deus ia fazer uma alteração e o líder da congregação local não é mais homem, agora pode seguir o padrão estabelecendo mulher como líder da congregação local. Então não existe um texto bíblico falando isso. Agora, Paulo não teria problema nenhum em estabelecer isto aqui. Mas aí agora o pessoal fala, não, mas é por uma questão cultural, né? Na época era todo homem, mas hoje só que nós já vimos que não é, né? Nós já vimos que vem desde o Éden as origens deste padrão. Aí já outro já fala, não, lá tinha mulher sim, tinha mulher, inclusive apóstolo, mulher presbítero, mulher ancião na congregação. Só que Paulo falou assim porque era um jeito de falar, mas isso aí é uma linguagem neutra. Então, no final das contas, o que eu tenho percebido quando eu leio os artigos do pessoal que quer defender aí a todo custo que tem que ter e pode ter, né, mulher, pastor, normalmente, né, eu não estou falando em caso de exceção, porque exceção não quebra a regra, mas como regra pode ser homem, mulher. Pessoal, eu percebo uma forçação, uma apelação, e no próprio texto, os argumentos deles entram em contradição. Tudo que eles querem é colocar a mulher no cargo de pastor, não importa os argumentos, sabe? Eu percebo que eles usam um argumento aqui para defender a ideia, e lá na frente usa outro, e os dois argumentos chocam, né? Então não há, pelo menos em alguns documentos que eu tenho lido, uma honestidade com o texto bíblico. Podemos ver mais detalhadamente, né, que a mulher não podia ser ancião. Eu vou pegar agora, né, o estudo, ele vai ser um pouquinho mais longo, né, esse estudo, porque esse assunto dá pano para manga, e eu preciso agora descer mais fundo no assunto para esmiuçar um texto aqui, 1 Timóteo 2:12, tá? E nós vamos ver mais detalhadamente o assunto. E não permito que a mulher ensine nem exerça autoridade de homem. Esteja, porém, em silêncio. Aqui falou em silêncio, mas essa tradução aqui em silêncio é o mesmo termo grego, né, com uma pequena variação no termo, do que se encontra no capítulo 2, versículo 2, por exemplo, onde fala que no finalzinho de uma vida tranquila e mansa, tranquila é o mesmo termo no grego, mas aqui foi traduzido por silêncio. Se eu quisesse, eu poderia entender aqui, permaneça, porém, tranquila, calma. O que eu quero dizer com isso? Que a ideia do texto no original não é silêncio no sentido de calar a boca, não. É silêncio no sentido de não perturbar a ordem. Deixar tudo tranquilo, tudo fluindo normalmente como as coisas foram estabelecidas. Então o texto está mostrando aqui que não é permitido às mulheres quebrar
a ordem estabelecida e elas devem permanecer sem perturbar a ordem, não exercendo a autoridade de homem. Agora, o que é essa autoridade de homem aqui? Bem, a gente já vem falando deste princípio desde o Éden. Mas aqui nesse texto, né, que, como eu já disse, Timóteo está dando orientações sobre a liderança. Paulo está dando orientações sobre liderança para Timóteo, aliás, lideranças no culto. Então, essa liderança de um ancião e um presbítero, a mulher não pode exercer. Agora é interessante que fala aqui que não é permitido que ela ensine, que ela ensine. Bem, nós já vimos muitos lugares na Bíblia onde a mulher ensina. Por exemplo, o dom de profetizar, a profecia traz ensino. Em 1 Coríntios 14, né, fala que a profecia traz ensino. E em 1 Coríntios 11, lá fala que as mulheres profetizavam na igreja. Era importante apenas, naquela circunstância lá, que elas colocassem o véu. Então, na qualidade de profeta, as mulheres ensinavam. Na qualidade de pregadora do evangelho, as mulheres ensinam também, porque quando a Bíblia fala derramarei do meu espírito sobre toda a carne, aí lá fala os meus servos e as minhas servas profetizarão. Então, a ordem de Cristo de ser testemunhas e pregar o evangelho, isso aí foi dado tanto para homens quanto para mulheres indistintamente. Então, a pregação a mulher pode pregar. Então, o ensino na qualidade de pregação, na qualidade de profecia, nós percebemos base bíblica para o amplo exercício tanto do homem quanto da mulher. Mas que ensino é esse aqui que a mulher está sendo vedada? Aí aqui é o ensino na qualidade de presbítero, de ancião. Mas onde eu acho o precedente bíblico para isso? Em Efésios, capítulo 4, verso 11, quando Paulo dá ali a lista de dons, quando chega ao dom de pastor, Paulo junta duas palavrinhas a este dom. Lá fala pastores e mestres, pastores e doutores. Então, segundo a Bíblia, todo presbítero, pastor ou ancião ou bispo, porque essas palavras são equivalentes em função, eles são mestres e doutores. Então, existia um ministério de ensino que era exercido somente por pastores, anciãos e presbíteros, bispos, né? E aí, nesse exercício aqui, que é o exercício reservado àqueles que têm a liderança principal da congregação, nesse aqui as mulheres não ensinavam. Então eu percebo que a harmonia no texto bíblico é esse. Então por isso que tem que ver as passagens dentro do seu contexto. E aí o texto continua dizendo, né? Porque primeiro foi formado Adão, né? Então a prerrogativa que Paulo dá para a mulher respeitar que a liderança principal da congregação, né, não é vedada a ela, como eu já falei, é um princípio que vem desde o Éden. Primeiro foi formado Adão. Então, Paulo, ele não está sustentando a sua teologia socioculturalmente. Ele está sustentando biblicamente. Ele faz uma exegese da criação aqui, aonde é colocado que existe uma responsabilidade maior colocada sobre o homem, e no exercício do ancianato, essa responsabilidade ela se manifesta. Então, o apóstolo, o ancião, bispo, né, no Novo Testamento, ali está se manifestando no homem uma responsabilidade que não é colocada sobre a mulher, responsabilidade principal na congregação. Agora, outros cargos nós vamos ter, né? Daqui a pouco a gente pode falar sobre isso. Além disso, Paulo continua no texto falando que Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Então, depois da queda, a responsabilidade aumentou mais ainda para o homem. Deus falou, olha, como a queda começou com Eva, então agora
o governo vai ser ampliado para o homem ainda. Então a mulher aí é que, nesse ponto da primazia de governo, aí é que agora o caldo engrossou mais ainda. A mulher agora, ela então, se antes já existia maior responsabilidade sobre o homem, muito mais agora depois da queda. E infelizmente o homem se tornou machista e usou isso para o mal, né? Então aquele versículo da Bíblia que fala, né? O teu desejo será para o teu marido e ele governará sobre ti. Infelizmente, no transcorrer da história, o marido que deveria ser cabeça da casa, mas para promover o bem, estar da família, da esposa, no transcorrer da história, ele usou isso para o mal. Ele governou sobre a mulher de uma forma nojenta, terrível, pecaminosa, né? Aí, isso aí sim, o Evangelho de Cristo liberta as famílias, os maridos do machismo, né? As mulheres dessa situação, né? No Evangelho de Cristo nós somos libertos. Mas, infelizmente, muitos estão querendo ir para o outro extremo, está querendo libertar até da lei que Deus estabeleceu. Não, mas eu quero libertar até de que o homem é cabeça na família. Eu quero libertar até de que um homem é que tem que ser o principal líder da congregação. Aí você está indo já para o extremo que Deus não colocou, não estabeleceu. Então percebe como que Deus te liberta assim do machismo, da opressão e tudo mais, mas existem alguns princípios que ele estabeleceu, e se ele estabeleceu, não pense que é pro teu mal, é pro teu bem, ó mulheres, Evas modernas. Glória a Deus, mas nós também homens, né, eu tô falando aqui ao coração das mulheres, nós também homens devemos reconhecer que Deus colocou a responsabilidade maior sobre nós, do governo, mas para a gente promover o bem-estar da nossa família e também na congregação. Muito bem, então, todavia, olha o verso 15, 1 Timóteo 2,15. Todavia será preservada através da missão de mãe, se ela permanecer em fé e amor, a santificação com bom senso. Então, a principal coisa que Deus coloca sobre o homem é o governo geral, o governo principal. O homem é o presidente geral da casa, da família. Agora, sobre a mulher, é a maternidade. A missão que Deus coloca sobre a mulher é a maternidade. Então, Paulo coloca aqui uma coisa em paralelo com a outra. Então, aqui, e se brincar, os resultados do Ministério da Mulher aqui são tem bem mais glória e honra do que o do homem, né? Porque imagina, mesmo que o homem vier a ser reis, mas quem que amamentou esse rei? Quem que amamentou esses líderes, né? Então, no final, se a mulher cumprir a missão de mãe, ela cumpriu a missão mais nobre que alguém pode receber na face da terra. Mas aqui nós vemos a separação entre papéis, né, aqui de uma forma bem interessante. Enquanto Paulo deu o governo geral, a presidência geral para o homem, deu a maternidade aqui para a mulher. Claro que a mulher pode ser líder, nós vamos ver outras passagens nesse sentido. Ela só não pode ser presidente geral da congregação. E em contrapartida a isso, ela pode ser mãe, né? O que Paulo está falando aqui. Muito bem. Mas alguém pode perguntar, mas eu fiquei com a dúvida agora, a mulher pode ou não pode falar na igreja, né? Que de repente você ainda não ficou bem claro aqui nesse texto aqui que falou, não permito que fale, fique em silêncio, mas eu defendendo aqui, mostrando, né, biblicamente que isso aqui é num conselho de anciãos, num contexto, né, onde os anciãos estariam ministrando, ou até poderia ter, certo, no contexto do Novo Testamento, por alguma circunstância, alguma coisa ali, onde os homens exercitavam o princípio da liderança principal, e naqueles momentos as mulheres deveriam respeitar. Mas é num contexto bem específico. É num contexto bem específico.
mas num contexto geral, as mulheres ensinavam, pregavam e tudo mais. E eu posso citar aqui 1 Coríntios 11:5, onde fala para as mulheres profetizarem, só colocando o véu na cabeça, mas profetizarem. O véu aqui era uma norma passageira, isso aqui não é universal e para sempre. É porque em Corinto o véu era um sinal de respeito. Inclusive, quando as mulheres colocavam o véu, elas estavam reconhecendo que Deus colocou uma autoridade maior sobre os homens, que Deus colocou uma responsabilidade maior sobre os homens. E mesmo que hoje não precisa mais usar o véu, as mulheres têm que continuar reconhecendo isso. Tá? Daqui a pouco eu vou esmiuçar mais isto, quando eu voltar a essa passagem de Coríntios, onde mostra o que o véu representava. Aquilo que ele representava continua representando, tá bem? 1 Coríntios 12:28 vai falar que o dom de profecia Deus estabeleceu na igreja. E se as mulheres profetizavam, então elas falavam na igreja e oravam. Ana, por exemplo, ela morava no templo praticamente. Ana, Lucas 2:38-36, ali fala que quando Jesus chegou, quando trouxeram Jesus para ser circuncidado, Ana estava ali. E ela começou a ensinar para todos que ali chegavam que o Messias havia chegado. Então, olha só, as mulheres podem ensinar também. Podem ensinar, pregar o evangelho. E nós já falamos de Atos 2:18, onde fala que Deus derramaria o Espírito dele aos seus servos e servas, e eles profetizariam. Então, indistintamente, homens e mulheres pregam o evangelho, pregam a palavra e ensinam. Então, esse ensino aqui que foi vedado para a mulher é um ensino na qualidade, então, de exercício de cargo, de ofício. Toda mulher é uma missionária, é uma testemunha do evangelho. Agora, o que a Bíblia veda é o cargo eclesiástico de ancião, bispo, presbítero, pastor. Entendeu? Olha, a diferença é enorme aqui, né? A diferença é enorme. Inclusive, muitos acabam tendo dificuldade de achar os limites disso tudo aqui. Tem algumas igrejas que elas arrocha demais o princípio. Tem algumas igrejas que chegam a falar que a mulher não pode pregar, que é só o homem que prega, né? Que aí é o problema dos extremos que a gente falou lá no início. A mulher não pode pregar, a mulher não pode subir nem lá no púlpito da igreja, tem tudo isso aí. Algumas igrejas vão a esse ponto. E que não pode ter mulher profetisa, tem igrejas que vão a esse ponto. Não pode ter profetisa mulher, e assim vai. Mas a gente vê que a Bíblia não faz nada disso. Né? O Espírito Santo foi derramado sobre toda a carne e todos pregam a palavra. Agora, na estrutura eclesiástica, na hora de organizar os cargos na igreja, aí sim existe cargos que Deus proibiu a mulher exercer, como regra. Deus proibiu a mulher exercer, que é o cargo de presbítero, ancião, pastor, bispo, como nós temos visto aqui bem claramente. Muito bem, muito bem. Então vamos seguir. E aí tem muitos evangelistas na Bíblia, né? Príscila, que ajudaram Paulo, né? Trifosa, Febe, né? E por aí vai. Nós temos as evangelistas. Então, de onde se tiram as passagens para apoiar que pode ter mulher bispa, pastor? Eu não sei de onde que tira essas passagens, né? Agora, assim, pelo que eu li, por exemplo, esses textos que eu falei aí, derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Tem gente que acha que isso aí já é suficiente. Não, se Deus vai derramar o Espírito Santo sobre homens e mulheres indistintamente, então é porque pode ter mulher bispa, pastor, presbítero, tem gente que fala isso. Eles não entendem que a diferença entre dons e cargos. E também a diferença entre testemunhar, pregar o evangelho e ofícios, cargos na igreja. Porque quando a Bíblia fala de testemunhar, todos podem testemunhar. Pregar o evangelho, todos podem pregar o evangelho. Né? Dons, todos, né? De acordo à vontade do Espírito Santo, ele concede os dons também, porque ele não dá o mesmo dom para todos. E o Espírito Santo é para todos, mas quando a Bíblia fala de cargos, de papéis e função, aí a coisa começa a mudar.
Tá bem? Então é que as pessoas aplicam indistintamente. Usa as passagens fora do contexto, igual tem um lugar lá que Paulo fala, né, que em Cristo não há distinção entre judeus, gregos, homens e mulheres. Aí o pessoal, aí tá vendo aí? Tá vendo o texto? Que Cristo não faz acepção entre judeus, gregos, homens e mulheres. Aqui tá a prova que eu posso ter mulher como presbítero e bispo na igreja. Meu amigo, no texto ali não está discutindo estrutura eclesiástica da igreja, cargos e ofícios. Esse texto aí é de pano de fundo soteriológico e não eclesiástico, né? Então, o contexto aí é para falar que a salvação está para todos, gregos, judeus, homens, mulheres. A aliança de Deus com seu povo, né? Não distingue povo, né? Mas isso aí é o contexto da aliança, entendeu? Agora, se você mudar um pouquinho, as coisas já vai mudando. Se você for para o contexto de dons, por exemplo, Deus dá uns dons para outro, percebe que já tem uma certa distinção segundo o critério sabedoria do Espírito Santo. O Espírito Santo pode te dar o dom de curar e dar o dom de línguas para um outro irmão. Então, né, você já começa a perceber que aí já é outro contexto. E quando fala de cargos, né, que é isso que nós precisamos entender, que presbítero é cargo, é um ofício. Ancião, ele é o supervisor, é, ele é o supervisor da igreja local, é o presidente geral da igreja ali. Então tem um grupo de anciãos que ocupam esse cargo da presidência geral da congregação. Então quando se fala de cargos, papéis, aí as coisas mudam. Deus pode dar uma missão para um e uma missão para outro. Igual agora há pouco a gente tinha visto que um dos papéis que Deus dá que tem distinção, sim, é o papel de mãe. Deus pode dar a missão de mãe para uma mulher e você, meu amigo homem, você nunca vai ser mãe. Você nunca vai ser mãe. Então a missão de mãe é da mulher. Você não tem útero, entendeu? Então, então, já falando no português rasgado aqui, então Deus pode dar a missão para um e não dá para outro. Agora a salvação é para todos. Então a missão de mãe Deus deu para a mulher e a missão de ocupar o cargo principal da congregação Deus deu para o homem. Liderança principal Deus não deu para a mulher. Liderança principal Deus deu para o homem. Em contrapartida a isso, Deus deu a missão de mãe para a mulher. Muito bem. E aí o pessoal vai falando umas coisas assim sem sentido. Por exemplo, dizem sacerdócio universal de todo crente. Tá vendo aí? Então pode ter mulher pastora. Sacerdote é pastor. E aí todo mundo pode ser pastor, né? Primeiro, sacerdócio universal de todos os crentes aqui não está querendo dizer que sacerdote é pastor. Não é isso. O sacerdócio no sistema do Antigo Testamento, onde o sacerdote representava Israel perante Deus, isso aí acabou. O sistema sacerdotal do Antigo Testamento acabou. Agora, nesse princípio geral, na ideia de sacerdote universal, aí está estabelecida a ideia da aliança, né? O povo com quem Deus fez a aliança. Outra vez aqui o contexto ele é bem soteriológico, né? Então está mostrando que Deus estabelece sua aliança com todos indistintamente. E Deus chama todos também para testemunhar, todos indistintamente, todos recebem o Espírito Santo. Agora, quando se trata de estrutura eclesiástica, aí as coisas mudam. O mesmo princípio do sacerdócio universal, do jeito que alguns querem usar para aplicar a que a mulher pode ser pastor, eu poderia usar esse princípio para falar também que o dízimo agora também, vamos fazer uma mudança aí, o dízimo é você pegar o dinheiro da igreja e dividir com todo mundo. Todo mundo é sacerdote, não é? Então vamos pegar o dinheiro, que é o dízimo é a herança nossa mesmo. Entendeu? Como que tem que ter cuidado com as coisas dentro do seu contexto. Então a parte da estrutura organizacional, ela continua sendo mantida na igreja. É, Então, muito bem. Então, é mais ou menos por aí, né? E também existe forçação de barra. O Paulo interpretou o Gênesis de um jeito, né? E muitos interpretam de outro jeito. Alguns conseguem ver que no Gênesis
Deus está empoderando a mulher, né? E tem alguns que chegam ao ponto de falar que a mulher é até superior ao homem, né? E muitos vão contra a interpretação que o próprio Paulo fez do Gênesis no Novo Testamento, quando diz que, apesar de eles serem iguais diante de Deus, Paulo diz que Deus deu certas funções e papéis que tem uma diferença entre o homem e a mulher, né? Mas muitos não querem aceitar, né? E vamos ver isso claramente aqui em 1 Coríntios 11. O nosso estudo ele já está indo para a parte final, mas às vezes o amigo pode estar perguntando, mas eu ainda quero mais evidência, porque eu ainda estou achando que esse negócio de no Novo Testamento não ter tido mulher bispo, pastor, ancião, presbítero, é por causa social, era por questão de cultura. Vou mostrar de novo que as bases do Novo Testamento para esse princípio são bíblicas. Paulo cita as Escrituras, o Antigo Testamento. Ele está se fundamentando a teologia do jeito correto, né? Teologia bíblica. E aqui em 1 Coríntios 11, verso 3, ele fundamenta esse princípio na Trindade. Então, assim como a Trindade é algo atemporal, nós temos aqui então a certeza de que esse princípio ele é atemporal, acultural, né? Quem, entretanto, que saibais ser Cristo, quero, entretanto, né, que saibais ser Cristo, cabeça de todo homem, e o homem cabeça da mulher e de Deus. E Deus, né, o cabeça de Cristo. Opa, então vamos lá. Então aqui, ó, Paulo, a base para ele falar desse negócio de uma responsabilidade maior que foi colocada sobre o homem, Paulo, ele pega como base como funcionam as coisas na Trindade, né? Então ele fala assim como Deus é cabeça de Cristo, o homem é cabeça da mulher. Então aqui, meu amigo, não tem choro e nem lágrimas, né? Aqui fica bem claro que a fundamentação não é cultural e social, é bíblico-teológica. Agora, algumas pessoas falam assim, então quer dizer que a mulher é menor do que o homem. Não, isso não cabe. Está errado a gente falar que a liderança ficar mais sobre o homem, e isso diminui a mulher. Isso é errado. Então é errado falar o homem é superior e a mulher é inferior. Isso está errado. Do mesmo jeito que é errado você falar que Jesus, do ponto de vista de natureza, na divindade, que ele é inferior em natureza ao Pai. Apesar de que o Pai é o cabeça na economia da Trindade, o Pai é cabeça de Cristo, né? A segunda pessoa da divindade é tão Deus quanto a primeira. Não tem um Deus maior e um Deus menor. Não existe isso. O Filho é Deus junto com o Pai. É tão Deus quanto o Pai. O Espírito Santo é tão Deus quanto o Pai. Então, ainda que o homem aparece mais na liderança, de acordo com o princípio que Deus estabeleceu na Bíblia, a mulher é tão humana quanto o homem. E a mulher não é menor do que o homem. O Espírito Santo, você percebeu que o Espírito Santo faz Cristo aparecer mais do que ele? O Espírito Santo exalta muito a Jesus. Agora eu pergunto para você, o Espírito Santo é menor do que Jesus? Não. Ele é tão Deus quanto Jesus. Entendeu? É tão divino quanto Jesus. Então, irmã, se você exaltar o seu marido, promover quando sair em público para uma pizzaria, ficar bem claro na mesa que o rei da casa é o seu esposo, se você promover o seu esposo a líder em público, você não está se diminuindo por isso, entendeu? Aliás, eu percebo que até as pessoas mais feministas, elas estranham quando vê em público a mulher reinando sobre o esposo. Entendeu? Até as pessoas que não gostam da ideia de promover o esposo a rei, quando elas vê, elas olha que esquisito aquele casal ali, a mulher manda no marido ali em público. Então, na verdade, não tem uma questão de um ser maior do que o outro. São papéis e não substância. Na substância são iguais.
É isso que aqueles teólogos lá que querem falar assim, que porque o Gênesis mostra que Adão e Eva são iguais, então significa que não pode ter, né, uma responsabilidade maior sobre o homem. Não, negativo. Uma coisa não tira a outra. Realmente são iguais, mas existe sim algumas funções que existe um grau de distinção, né? Igual, por exemplo, a função de ser mãe, né? Os homens são iguais e mulheres iguais diante de Deus, mas quem que pare um filho, né? Então aí você já vê a diferença, né? Só um exemplo para depois o Espírito Santo continuar trabalhando esse assunto na sua mente. Muito bem, então vamos em frente. Então, a base aqui da Trindade, né? Então, não é cultural. Do mesmo jeito que é o relacionamento na Trindade, Paulo colocou aqui que é essa questão da mulher. E é interessante que em Coríntios 11, Paulo não está falando dentro de casa. Paulo está falando de comportamento da mulher na igreja, tá? Então, em casa, porque muitos também querem falar que em casa não existe isso da presidência geral da casa ser do homem. Existe sim, né? A mulher assume na ausência do homem, mas se o homem estiver na casa, a presidência geral é dele. Agora, lógico que ele deve exercê-la para promover o bem e a felicidade da mulher e dos seus filhos. Mas não é só em casa. Nós percebemos que o Novo Testamento mostra que esse princípio foi preservado na igreja também, quando se trata do ofício de apóstolo, presbítero, ancião, bispo. O mesmo princípio que é lá em casa, ele é preservado na igreja, onde a mulher deve respeitar e não quebrar a ordem, que a principal liderança na igreja é do homem, né, que Deus estabeleceu assim. Em 1 Coríntios 11, Paulo está discutindo isso dentro da igreja. A questão da mulher dentro da igreja se comportar respeitando este princípio. E aí então nós vemos um pouco mais abaixo, eu falei agora que Paulo usou a Trindade para falar desse princípio, né? E a outra coisa que Paulo usou foi a criação. No versículo 8 e 9, ele vai dizer: porque o homem não foi feito por causa da mulher, e se a mulher por causa do homem. Então, Paulo coloca que a própria ordem da criação mostra claramente que existe esse princípio. Então, Paulo estabelece os fundamentos do princípio da liderança principal sobre o homem em Deus, na Trindade e na criação, quando o homem e a mulher foram formados. Então, isso aqui, meu amigo, é atemporal, não tem como mudar. Não tem como você falar assim, não, isso aqui era uma questão cultural ali, costume do povo, e depois com o tempo ia mudar. Não. Ele está fundamentando biblicamente. A não ser que a gente agora vai querer, entendeu? Espiritualizar a Bíblia, atualizar a Bíblia, rejeitar certas partes da Bíblia. Não, esse trecho aqui não foi inspirado, né? E abrir mão do que a palavra de Deus diz claramente. E, portanto, deve a mulher, por causa do homem, trazer o véu. Aí aqui fala do véu. O véu, sim, é simbólico. O véu não é necessário continuarmos usando, mas o princípio que o véu apresenta tem que respeitar, que é o princípio do reconhecimento da autoridade do homem, né? Que está aqui em 1 Coríntios 11. Muito bem. Aí no verso 11 e 12 vai falar claramente que o fato de Deus estabelecer que existe essa liderança, essa primazia de liderança colocada sobre o homem, não quer dizer que a mulher é menor do que o homem. Então, Paulo arremata esclarecendo isso. Ó. No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem independente da mulher, porque como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido da mulher, e tudo vem de Deus. Então o texto arremata, né, porque Paulo ele teve uma preocupação aqui de ninguém pensar que ele está diminuindo a mulher, como alguns pensam que a gente está diminuindo quando a gente fala que Deus deu a maior responsabilidade de liderança sobre o homem. Deus não está diminuindo a mulher. Paulo esclareceu isso aí para nós. Muito bem, estamos chegando então ao final do estudo, né? Eu só queria dizer que
Em situações de exceção, a mulher pode assumir o governo principal, como eu falei lá atrás no exemplo da juíza Débora. Só você recapitular aí, né? E a mulher ela tem essa função de auxiliadora quando Deus a criou. E os cargos da igreja, você tem um cargo principal que é o Conselho de Ancião. Conselho de Anciãos, né, o grupo de anciãos ali ocupam o cargo principal cargo da igreja. Né? Eles são a principal liderança da igreja. Em volta desses cargos há outros cargos. Esses outros cargos são auxiliadores. E aí, nesses outros cargos, as mulheres podem exercer ministério. No entanto, na ausência de líder para ocupar o ancianato, a mulher pode ocupar sem quebrar o princípio. Né? Na verdade, ela está cumprindo o papel de auxiliadora, como Débora fez, julgando sobre Israel. Né? Então, nós falamos aqui hoje sobre culturas matriarcais, né? Onde pode demorar um tempo até haver a mudança para que tenha líderes, homens capacitados. Então, nessa situação, são situações de exceção, né? Também é possível ter uma mulher, se quiser, se a igreja quiser criar um cargo de anciã específico, aí dá para ter uma mulher, por exemplo, no cargo de ancião de mulheres. Pode, porque não está quebrando o princípio. Tem um texto, se eu não me engano, esse texto está em Timóteo. Eu vou colocar aí na tela, onde vai falar das mulheres idosas. O texto no original ali permite chamar de ancião. Aí fala que elas não podem ser dadas ao vinho, né, serem sóbrias e tudo mais. E aí, bem preparada, mestres, aí fala lá para ensinar jovens, né, sobre a família e tudo mais. Eu vou colocar o texto na pauta. Então, se a igreja falar assim, não, se a igreja insiste e falar, não, quero que tenha mulher pastor, quero que tenha mulher anciã. Uma alternativa de fazer isso sem criar o princípio bíblico é criar um pastor, né, que não seja no ofício da liderança geral da congregação, mas tipo assim, no ofício do ministério no ministério das mulheres. Então, se eu colocar uma irmã como líder dos ministérios das mulheres e chamar ela de anciã ou pastora, nesse contexto, não está errado. Né? Você não tá quebrando o princípio bíblico. Então, anciã das jovens, pastora das jovens, presbítero das jovens, né? Então não está errado. Então existe esse contexto. E também no contexto de situação de falha ou falta do homem, também não está errado você colocar uma irmã na liderança principal da congregação. Talvez a igreja só tem mulheres lá, não tem quase homem, e os homens que tem não tem dom de liderança. Aí você pega uma irmã que tem capacitação de liderança e coloca na liderança principal da congregação ali. Até o tempo em que Deus levanta homens, né? E aí a irmã, muito humilde, né? Na mansidão e humildade de Cristo, vai ceder o espaço para que o padrão seja estabelecido, né? E a exceção dá lugar para a regra. Muito bem, eu falei bastante e que o Santo Espírito de Deus possa complementar esse assunto na sua mente, que você possa continuar cogitando e meditando sobre esse assunto, refletindo e como bom bereano, analisando se as coisas não são realmente assim. E que o Espírito Santo possa trabalhar bem mais do que as minhas palavras e os argumentos que eu apresentei na Bíblia aqui, trazendo muita luz sobre esse assunto. E se for assim mesmo, meu amigo, aceite a palavra e vamos ser felizes seguindo em frente de acordo com o que está escrito. Deus abençoe a todos. Amém e amém.